Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus, ele nos traz duas doenças espirituais. A primeira é a indiferença e a segunda é a insatisfação. Nós vemos como que Jesus, no início do Evangelho, ele vai dizer: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? E aí Jesus ele vai dar alguns exemplos. Vai dizer: são como as crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Veja que aqui nós vemos uma indiferença. A indiferença é essa doença espiritual que nos fecha em nós mesmos. E quando nós vamos nos fechando em nós mesmos, nós não conseguimos mais tocar a vida do outro. Porque a indiferença ela nos fecha para a experiência de empatia, de sermos capazes de tocar a alma do outro. A indiferença ela nos impede de ter um coração cada vez mais compassivo e misericordioso. A indiferença nos impede de experimentar e tocar a vida do outro de uma forma boa. Por isso que nós vemos como que Jesus Cristo ele nos alerta sobre esse mal, sobre essa doença espiritual que pode corromper as nossas relações. E corrompendo as nossas relações, nós vamos cada vez mais alimentando uma imaturidade. Essa imaturidade que vai nos levar consequentemente ao egoísmo, ao egocentrismo, uma busca desenfreada pelo próprio bem, pelo próprio prazer. E isso vai fazendo com que a nossa vida ela deixe de ser um instrumento de edificação para o outro e nós começamos a nos tornar uma pessoa que só quer usar os outros. Porque a indiferença ela nos impede de experimentar essa consciência que o outro é uma pessoa digna de honra, digna de boa fama, que ela tem uma dignidade que não pode ser depreciada, mas a indiferença ela não nos permite contemplar isto, porque a indiferença ela nos fecha totalmente em nós mesmos. A indiferença ela sempre vai nos levar a um fechamento que nos impede de nos relacionar bem com o outro, de tocar a vida do outro. Depois Jesus ele vai nos alertar sobre a outra doença espiritual, que é a insatisfação. A insatisfação também é uma realidade que nasce da indiferença, porque depois de indiferentes, nós não nos tornamos satisfeitos com nada. Vivemos buscando coisas e queremos sempre mais dessas coisas. E essas coisas, como elas não nos trazem plenitude, elas acabam corrompendo a nossa capacidade de perceber o verdadeiro sentido da nossa vida, de viver na justiça,
de viver buscando aquilo que é o bem supremo, que é o reino dos céus, que é Deus. Por isso que a insatisfação, ela também nos faz murmurar em tudo e por qualquer coisa, porque ela nos rouba também toda a capacidade de viver na simplicidade. E assim, essa insatisfação, ela não nos permite perceber a presença de Deus nas circunstâncias da nossa vida. Não nos permite perceber essa presença de Deus que vem até nós. Por isso que Jesus ele dá esse exemplo, como que aquele povo, contemplando João Batista, que não comia e nem bebia o vinho, e eles o chamavam de demônio. E depois o próprio Cristo, o Filho do Homem, que veio e comia e bebia, eles vão dizer que é um comilão, um beberrão. As pessoas insatisfeitas, elas nunca estão felizes com nada. Tudo é causa de reclamação para elas, porque elas não conseguem ver o bem em nenhuma coisa. Elas só conseguem ver o bem nelas. Por isso que tudo aquilo que vai contra elas, em geral, elas vão cada vez mais repudiar e vão envenenar todos aqueles que estão ao seu lado com essa insatisfação. E a insatisfação, ela nos traz como efeito final a infelicidade, a incapacidade de se ver saciados. E assim nós vamos cada vez mais afundando no nosso eu, vivendo esse egoísmo, esse egocentrismo que vai cada vez mais se retroalimentando e vai gerando mais indiferença e insatisfação, nos impedindo de ser um dom de Deus para o nosso próximo, nos impedindo de contemplar a presença de Deus em nossa vida, nas nossas circunstâncias, em Deus, nas coisas sagradas e principalmente no nosso próximo que vem ao nosso encontro. Por isso nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, um cuidado onde nós precisamos estar sempre atentos sobre essa indiferença e essa insatisfação que roubam totalmente a capacidade de sairmos de si para sermos compassivos com o próximo e essa capacidade de sentirmos cada vez mais plenos e realizados pela graça de Deus. Busquemos refletir e lutar sempre contra esses males da alma, porque enquanto estivermos aprisionados nesses males, a graça de Deus não vai se manifestar em nós e através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.